Amém. Bom dia, povo de Deus, paz seja convosco. E hoje nós vamos ter uma entrevista com um tema relevante, de muita importância, onde todo cristão deve compreender este assunto. Eu vou apresentar aqui o nosso convidado. Está aqui conosco o pastor e professor Eguinaldo Hélio de Souza. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite e nos auxiliar nessa parceria. Graça e paz, pastor Walter. Quero dizer que é um prazer estar aqui com você. É um prazer poder compartilhar esse tema e eu espero que as pessoas sejam muito abençoadas, que o Senhor acrescente muito nas suas vidas. Amém. Muito obrigado. Pastor e professor Eguinaldo Hélio de Souza é pastor da Igreja do Vale da Bênção, professor de teologia, professor de história, jornalista, pós-graduado em teologia sistemática, coordenador do Ministério Sim Israel, colunista do site de notícias Gospel Prime, articulista do site Mídia Sem Máscara, colaborador da Bíblia Apologética e Missionário de Estudo, membro da Academia de Letras de São Vicente, palestrante e autor de livros. Um dos temas aí dos livros do pastor é o marxismo selvagem, um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural. Então, vamos falar um pouco geral sobre o tema, é um tema enorme, é um tema aí de muito conteúdo, mas eu quero iniciar com a seguinte pergunta, pastor: por que você escreveu esse livro? Pastor Walter, eu estudei jornalismo ali na década de 1990, e aí você começa a aprender muita coisa sobre política, sobre diversos correntes e pensamentos. E eu lembro que, na época, eu ganhei um livro, chamava-se Karl Marx, Vida e Obra, do David McClellan, e eu li aquele livro. Mas eu tinha, na época, a ideia que muita gente tem, de que o comunismo ele caiu com o muro de Berlim. Então, você não tinha mais nada a ver com isso. Eu li como uma curiosidade. Mas uma coisa eu percebi naquela ocasião. Eu percebi que aquele pensamento de Marx, ele era quase como uma religião. Ele era quase como uma fé. E eu continuei meus estudos por continuar, né? E aí, em 2002, eu comecei a escrever na revista Defesa da Fé sobre vários temas de apologética, mas continuei meus estudos. Só que eu fui notando cada vez mais as coisas estranhas, até que eu me deparei com pessoas ensinando a respeito do marxismo cultural. E aí foi onde eu entendi muitas coisas. Na ocasião, comecei escrevendo um artigo sobre isso, e eu percebi que muita gente não entendia o que era o marxismo, que eles achavam que era só uma questão econômica, política, e ele é muito mais do que isso, ele é uma visão de mundo. E aí foi onde a minha mente começou a se despertar, e até que comecei a escrever artigos, né, assim, eu comecei a escrever artigos sobre o marxismo numa visão bíblica, e mostrando as consequências dele. Até que um dia alguém me chama para palestrar, e eu começo a falar, e não parei mais dentro desse foco. Até que, de repente, eu vi uma necessidade de, pelo menos, fazer um livro que começasse a chamar as pessoas, chamar os cristãos para uma visão. E aí onde eu digo o seguinte, pastor Walter, que quando eu falo sobre marxismo e tudo aquilo que está ligado a ele, eu não faço isso como um político. Eu nunca fui político, eu nunca tive essa visão política. Eu falo como um apologista cristão, como alguém que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, que a visão de mundo que a Bíblia apresenta é a correta e que visões de mundo que discordam da palavra, elas precisam ser expostas à luz da palavra. Ok. Fantástico. Bela história. Pastor, afinal de contas, o que seria o marxismo? Bom, seria o marxismo ou especificamente marxismo cultural? Marxismo de uma maneira geral? Fala de uma maneira geral e depois a gente fala sobre cultural. Isso, tá bom. Então, de uma maneira geral, o que Marx e Engels fazem? A gente nunca pode esquecer que nós temos aí uma dupla, né? O Marx e o Engels. Digamos assim que eles pegam uma série de filosofias do seu tempo, inclusive o socialismo e o comunismo, que já existiam, e eles amarram tudo isso em uma espécie de cosmovisão e lançam isso para o mundo, tá? Inclusive, há um livro do Engels, que ele é muito sintomático nesse ponto, que chama-se Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico.
Então, embora Marx e Engels eles tenham um monte de ideia que não são científicas, que são até místicas, né? Eles passam como se aquilo fosse ciência, eles vão colocar dados lá e pronto, então é como se fosse uma ciência. Então, o marxismo ele acaba dominando a corrente dos pensamentos políticos e, como toda a corrente de pensamento, ele vai se desdobrar em uma série de escolas, em uma série de ênfases, em diversos pensadores que vão acrescentar alguma coisa, desenvolver alguma coisa, até que, em 1917, você tem, digamos assim, o teste prático do que ele ensinou, que é quando o Lenin faz a chamada Revolução Bolchevique. Então, a Rússia vai se tornar um país comunista, socialista, marxista, mas, de qualquer maneira, as ideias ali implantadas, elas são ideias que, de alguma forma, vêm de Marx e Engels. Agora, acho que uma coisa importante aqui, pastor, eu normalmente, quando eu ensino, eu coloco marxismo, socialismo e comunismo como uma coisa só. Claro que numa conversa técnica haverá suas distinções, né? Mas, de qualquer maneira, muitas vezes o socialismo foi chamado de comunismo, o comunismo socialismo, mas todas elas têm a sua base ali naquilo que Marx e Engels escreveram. Esse é o marxismo. E tem até a questão de alguns nomes diferenciados com o tempo, né? Dependendo da história, né, pastor? Dependendo por exemplo, hoje eles usam muito o termo progressismo, né? Mas você tem, por exemplo, a gente fala do gramscismo. O que é o gramscismo? O gramscismo já é essa linha de marxismo cultural que vem do Antônio Gramsci. Então, você começa a ter ali as várias correntes, como normalmente acontece. A mesma coisa que todo mundo é crente, mas um é batista, outro é presbiteriano, outro é quadrangular, mas nós temos uns fundamentos ali que são os fundamentos bíblicos, né? Pastor, aproveitando que você falou do gramscismo, lá no seu livro, na página 21, tem uma parte do texto que diz assim: uma das maiores lições do gramscismo ao comunismo foi: não tomem quartéis, tomem escolas e universidades, não ataquem blindados, ataquem ideias, gerando dúvidas e propondo diálogo permanente, nunca apresentando certezas, mas devem estar preparados para preencher as dúvidas antes que a consciência individual o faça. É justamente isso a ideia, então, do marxismo cultural? Isso. Veja só, às vezes eu fico nervoso, pastor, quando eu escuto alguém falar assim, não existe marxismo cultural. Eu fico nervoso. Por quê, gente? Provavelmente quem falou isso foi um marxista cultural, né? Quem falou isso foi ele. Que uma das estratégias é se esconder. Aí, assim, o que acontece? Homens como Gramsci, homens como Georg Lukács, né? Que era húngaro, e até mesmo uma outra corrente que vai ser conhecida como Escola de Frankfurt, eles são marxistas, mas eles vão, ao invés de pegar o caminho político, eles vão pegar o caminho cultural. Eles entendem que antes que haja uma aceitação política da visão marxista de mundo, é preciso que haja primeiro uma aceitação cultural. Então, em resumo, é assim que eles trabalham. Eles focam mais na cultura. Existe um livro do José Guilherme Melchior, que ele chama-se Marxismo Ocidental, né? Em que ele vai mostrar, é um livro, assim, digamos assim, mais de alto nível, né, intelectual, mas ele vai mostrar que eles eram marxistas, mas o maior foco deles não foi a questão econômica nem a política, foi a questão cultural. Então, isso veio para o Ocidente e foi mexendo muito conosco. Aí nós temos que pensar o seguinte, aquele marxismo que nós chamamos de clássico, né, que foi aquele que foi implantado na União Soviética, na China, ele continua. Mas só que o método de implantá-lo já não é mais pela derrubada do poder, já não é mais até pela ditadura do proletariado, então ele vai seguir um caminho bastante cultural, né? Você pode ver hoje, inclusive, quando você lê os escritos de Marx, ele coloca na classe proletária eu li os livros que ele diz da classe proletária, eu falei assim, tá louco, sabe assim, os proletários eram como se fossem santos que vão mudar o mundo, porque eles são a melhor coisa da Terra. Proletário, gente, nunca quis mudar o mundo. O proletário quer trabalhar, ganhar um salário digno e cuidar da sua
família, é isso que o proletário quer. Mas o Marx e o Engels e aqueles que o seguiram, eles queriam fazer revolução. Aí tem uma frase do Alain Besançon, que é um livro que eu quero indicar aqui, que ele fala assim que o proletário nunca fez revolução, nunca quis combater o capitalismo. Quem quer fazer isso é uma seita ideológica que diz estar falando no nome dos proletários. Só que o que acontece hoje, como eles veem que o proletário não quer fazer essa revolução, hoje o foco são os estudantes. Você vê que a estratégia do Gramsci é a educação, vê que a estratégia do Gramsci é pegar o que é aquilo que mexe com o pensamento das pessoas, que é a mídia, que é a escola, que é a faculdade, e eles vão conseguindo, já conseguiram muito mudar o pensamento das pessoas por esses meios, né? Eu digo assim para você, pastor, que eu hoje estou falando muito sobre isso, escrevendo muito sobre isso, mas eu fiquei um bom tempo, uns 20 anos, lendo sem escrever nada, sem falar nada, só lendo, e duvidando. Será que isso é assim mesmo? E você sabe que uma das coisas assim, que me despertou para essa questão do Gramsci, aqui, usando a educação para implantar o socialismo, a visão socialista, lendo uma revista de missões. Nessa revista de missões tinha um artigo de um missiólogo famoso, inclusive, e então nessa revista ele fala que desde a década de 80, que a estratégia de Gramsci de usar a educação para implantar o socialismo já vinha sendo empregada no Brasil. Ele não falou isso como crítica, ele falou isso simplesmente como fato. Então, ver uma pessoa que não era um crítico, que não era um opositor do Gramsci, falando isso, me despertou bastante a atenção. Fiquei ali pensando nisso. Então, hoje, nós temos esse ataque cultural. E eu vou te mostrar uma das maiores estratégias de Gramsci funcionando. Como é que é o nome do livro? Marxismo Selvagem. Marxismo Selvagem. Por que o livro chama Marxismo Selvagem? Porque você tinha, na década de 90, se eu não me engano, nos anos 80, 90, os Titãs cantando Capitalismo Selvagem. Aí você veja bem, os Titãs estavam num país que tinha liberdade por causa do capitalismo. Um país que tinha livre expressão por causa do capitalismo. Um país que permitiu eles enriquecerem por causa do capitalismo. Mas eles estavam usando essa liberdade, eles estavam usando essas vantagens que eles tinham para falar mal do capitalismo. Então, o gramscismo, ele é justamente isso. Ele leva as pessoas a defenderem algo que é contra elas, e acusarem algo que é a favor delas. Então, assim, eu queria ver eles fazerem uma música Marxismo Selvagem e cantar lá na China, né? Isso que eu queria ver eles fazerem, nunca que eles iam conseguir fazer. Então, o gramscismo, ele conseguiu mexer com a mente das pessoas, e as pessoas começam a fazer coisas que elas não percebem que é contra elas. Gente, hoje você tem pessoas que se dizem cristãs defendendo o comunismo, que é uma coisa que matou, perseguiu, e que se opõe, em ideia e em fato, à essência do cristianismo. Então, você olha assim, você fala, a estratégia do Gramsci deu certo. Ele começou a mudar, ele sugeriu mexer com cultura e educação, e as coisas estão caminhando por aí. Poxa, eu até, num evento que teve no Brasil, que foi o Tecend, o pastor Silas Malafaia comentou sobre a questão de faculdade, do aluno, né? E ele colocou uma questão muito interessante, porque ele disse que o muçulmano, ele entra na faculdade e sai muçulmano. O cristão entra na faculdade e sai o quê? Marxista, desviado, mundano. Então, realmente, é uma realidade que nós estamos vivendo e que o cristão tem que compreender do assunto, né, pastor? Diante de tudo que foi tratado, pastor, que o senhor comentou, estamos em guerra diante dessa realidade? Hoje há um termo que se chama guerra cultural, tá? É uma guerra que já começa... Esse termo foi usado a primeira vez, se eu não me engano, na Alemanha, pelo Otto von Bismarck, quando ele estava ali querendo implantar uma ideia, e que era contra os cristãos, e surgiu esse nome de guerra cultural, né? A guerra cultural, ela sempre aconteceu na história, sempre aconteceu. É só você ler, você vai ler os evangelhos, tem uma série de ideias que são contrárias ao evangelho, que o evangelho vai estar enfrentando. Em toda a história da igreja, há um conflito dessa natureza. Às vezes essas guerras acabavam sendo até, digamos, até bélicas mesmo, mas muitas vezes elas estavam no campo das ideias.
Vamos pensar um pouquinho na próprio estabelecimento do protestantismo contra aquela visão católica de mundo. Era uma guerra cultural, né? Infelizmente, muitas vezes caiu para não só cultural, que é lamentável, mas era uma guerra cultural. E ao longo do tempo, você tem os iluministas, você tem a Revolução Francesa, você tem uma série de... Você tem o próprio positivismo, que foi uma guerra cultural ali também, mas hoje nós vivemos no Brasil uma guerra cultural intensa em vários aspectos, e com várias vertentes, e com vários desdobramentos, e às vezes as pessoas não se tocam disso. Então, assim, você ensina uma coisa para o seu filho em casa, mas o professor na escola está ensinando outra coisa. Você ensina uma coisa para os membros da sua igreja, mas o jornal, ou até uma matéria na TV, ou um filme mesmo, um programa, ele está trazendo valores completamente diferentes. Nós ensinamos algo em teologia, mas você vai para uma faculdade de sociologia, de psicologia, de ciências humanas de uma maneira geral, e você tem ali ensinos que são completamente contrários àquilo que o cristianismo ensina. E assim, e não são apenas ideias, gente. Essas ideias, elas se transformam em políticas públicas. Essas ideias, elas se transformam em leis. Essas ideias se transformam em ações governamentais que muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela vai de choque com aquilo que o cristianismo crê, ensina e pratica. E aí, então, nós temos que ter essa consciência, nós temos que acordar. Nós acordamos tarde. Assim, nós estamos falando aqui, pastor, mas à medida que eu vou caminhando, dando palestras, dando seminários, pastor, você escuta cada coisa aqui que o coração chora. Ele fala, meu Deus, realidade, né? Eu tô com... A realidade está muito terrível. Aí, assim, uma frase aqui do livro, né? Que é uma frase que eu tirei do Peter Christie. Se dois lados estão em guerra e só um sabe disso, quem que você acha que vai ganhar? Né? Quem que você acha que vai ganhar? Ó, vou aqui com... Pastor, uma coisa bem prática aqui. Esse dia eu estava dando aula no seminário e assim, muito interativo, o pessoal está vendo, os crentes estão vendo isso acontecer. E aí uma jovem falou assim, pastor, eu cheguei na casa da minha irmã e ela quando cheguei lá, ela fechou o livro de sociologia e disse assim para mim, aqui nesse livro tem coisa que crente não gosta. Aí eu quis saber o que é. Pastor, eles ensinam ideologia de gênero abertamente no livro de sociologia, tá? Eles ensinam a visão deles. E tá lá, é óbvio que hoje você tem lá no Ministério de Cultura um cristão, mas o Estado já foi aparelhado, porque essa era uma das estratégias do gramscismo, que era a ocupação dos espaços, que é o aparelhamento do Estado. Então, hoje, o Estado, ele não tem aquela visão cristã que quando eu e o senhor estudamos na escola, o Estado tinha. Então, hoje é uma outra visão que está lá. Então, há essa guerra cultural, e se nós não tomarmos ciência dela, nós vamos perder a guerra. O termo guerra não significa que nós vamos ser agressivos, que vamos fazer mal para ninguém, mas nós temos que ter consciência que as ideias que estão correndo aí, elas não são ideias apenas diferentes, elas são ideias realmente antagônicas ao cristianismo, e nós precisamos estar preparados para isso, né? Perfeito. Até no livro o pastor comenta que a gente precisa orar, né? Tá lá na página 25, a gente precisa orar, mas também a gente precisa estudar, aprender, entender, falar, debater, rejeitar, resistir, protestar, orientar, advertir, a tempo e fora de tempo, né, pastor? Isso. Então, assim, fale a palavra, então a gente tem que falar aquilo que está de acordo com a palavra, e de todas as maneiras. Então, a oração, ela é, sem dúvida, para mim, eu nunca vou diminuir o papel da oração, ela funciona, ela é eficaz. Eu tenho certeza, pastor, que nós não estamos numa situação pior no Brasil, por causa das orações do povo de Deus, nós temos que continuar orando. Mas a oração, ela vai nos levar a agir. A oração vai nos levar a como é que eu posso ajudar nessa batalha? Então, assim, eu, por exemplo, não sou uma pessoa ativista, eu não sou essa pessoa, mas eu sou uma pessoa que lê, que pensa, que estuda. Então, qual é o meu papel? Compartilho, eu falo. Outras pessoas vão tomando as decisões, fazendo as coisas. Mas a gente tem que entender como que eu posso entrar nessa batalha. Talvez alguém fale, pastor, intelectualmente eu leio, mas eu não entendo muito. Mas você percebe que tem alguma coisa errada e você pode olhar com afinco, você pode mobilizar as pessoas com afinco. Você pode,
Tem pais que eu vi pais que eles foram na escola reclamar de certas coisas que estavam sendo ensinadas por seus filhos. Isso é agir, isso é reagir. Opa, eu não quero que meu filho aprenda isso. Você está ensinando o contrário do que eu ensino em casa. Eu vou contar aqui, pastor, para você ver como estão as coisas. Isso aqui eu estou falando não é historinha que eu vi. São meus amigos. Inclusive, quando o filho foi entrar nessa escola, eu adverti, olha, eu sei o que é isso, eu sei o que minha filha passou lá, então é bom vocês tomarem cuidado. Mesmo assim, eles colocaram, pastor, eles foram lá conversar com a diretora, porque é ideologia de gênero na cabeça deles, direto. E sabe qual foi a resposta da diretora para eles? Foi assim, pastor, olha, eu também concordo com vocês, eu também tenho essa visão conservadora, mas o MEC impõe e a gente tem que obedecer. Resultado, você está vendo que há uma imposição. Então, há uma guerra ideológica. Vou até aqui, pastor, eu falo muito disso. Eu tenho um programa às 22 horas lá no meu canal. Já estou no número 24, ótimo. Canal Missão Atenas. Então, assim, quem quiser, assista os programas. É cansativo, é 1 hora, eu falo de vários temas, eu digo de dicas de livro, de várias coisas, mas lá tem muito isso. Ontem, inclusive, eu compartilhei até um áudio de um pastor que ele fez parte da luta para que a ideologia de gênero não entrasse nas escolas municipais de Natal. Pastor, aquilo era guerra, para você ter ideia. Até despacho de macumba eles fizeram na Câmara durante a sessão, para você ter ideia. Meu Deus. Então, é uma guerra que inclui aspectos espirituais, que inclui aspectos sociais, que inclui aspectos políticos, que inclui aspectos educacionais, pessoais, vai embora, envolve o nosso ser inteiro, né? A Bíblia é a verdade, e a gente tem que lutar por essa verdade, né? Assim, a gente pensar, pastor, nós somos um país de uma quantidade de cristãos evangélicos muito grande. Nós tínhamos que não permitir certos tipos de coisas que entraram e a gente estava dormindo. Não tem aquela história de noite que o inimigo foi lá e semeou o joio, né? Que Jesus fala, a gente estava dormindo e o inimigo não semeia nem o joio, já semeou logo foi a erva da minha para acabar com tudo, né? Pastor, comenta... Então, a gente, mesmo que a gente tenha... Pode falar. Pastor, comenta sobre a história do sapo e do escorpião, né? O pastor comenta muito essa história, eu acredito que tem tudo a ver com o que o pastor está falando. Que aí eu falo o seguinte, só para você, estou compartilhando aqui, para você saber os trabalhos que eu faço. Eu tenho inclusive um grupo no Facebook que chama Central Antimarxismo, né? E tenho no Facebook um grupo Frases Antimarxistas. Eu coloco algumas coisas lá, coloco algumas frases lá. E uma das coisas que eu coloco é o seguinte, qualquer pessoa que conhece um pouco da história do marxismo, do comunismo, do socialismo, sabe que ele já matou, torturou, prendeu, oprimiu milhões de pessoas na sua história. Só que eles vêm vender para nós aqui essas coisas numa embalagem todinho. Então você toma que gostoso. Então você na escola ali aprende que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Ele não conta quantas pessoas... Ele não fala nem sequer da miséria que está na Venezuela por causa disso. Eu sei como é que está na Venezuela, que eu estou com 3 venezuelanos em casa, então eu sei como é que é a situação lá. Então a gente tem que entender o seguinte, o marxismo não é ruim por causa daquilo que ele fez. Ele é ruim por causa daquilo que ele é. Então, mesmo que você queira apresentá-lo nessa embalagem de todinho, a natureza dele é anticristã. A natureza dele é antiteísta. A natureza dele é destrutiva. Então, a história do que o pastor está falando é uma famosa, né, que o escorpião que atravessa o rio e fala para o sapo, ó, isso aqui é para cristão, o sapo somos nós, cristãos. Então, ele fala assim para o sapo, me para o outro lado, e o sapo fala, não, você vai me ferroar e vai me matar. Ele falou, jamais faria isso, estou pedindo um favor para você, você acha que eu vou fazer algum mal contra você? Ah, não, mas eu não confio não, você é um escorpião, você vai me ferroar? Não, que isso, jamais faria isso. Outros eu posso ferrar, vocês não. E aí o sapo atravessa, é convencido, quando chega do outro lado, o escorpião, pum, dá uma ferroada nele. Aí fala assim, você falou que vai me ferroar. Ele fala, não posso fazer nada, é minha natureza. Então, o que a gente tem que entender é a natureza das coisas, gente. Eu falo assim, durante muito tempo, eu só li, só absorvi, e não tive coragem de falar nada. Mas chega uma hora, você fala, gente, é isso mesmo. O marxismo tem uma natureza anticristã, antiteísta. Não tem como ele ser positivo. E tem, se você ficar obediente e você fizer tudo que ele manda.
Agora, se você quiser ser um cristão e obedecer a palavra, aí a coisa fica meio complicado, né? É igual assim, na China. As igrejas oficiais, que na verdade não passa de fachada do governo para dizer que tem liberdade religiosa, quem é membro só de lá, está tudo bem. Agora, quem é membro daquela igreja subterrânea, que adora a Deus, que serve a Deus, que crê que Jesus Cristo é o único Salvador e Senhor das vidas, aí esse vai cair nas malhas da perseguição estatal e vai sofrer prisão, tortura e morte, o que é a história da igreja na China, né? Qualquer pessoa que lê um pouco sabe disso, né? Tanto é verdade, né, pastor? Porque o país que mais persegue no mundo é a Coreia do Norte. Eles não perseguem porque são budistas, né, por cada religião A, B ou C. Eles perseguem porque são comunistas, não é verdade? E sabe que é número um, gente, e a perseguição lá é feroz, é cruel, e já está há muito tempo na lista de número um da Portas Abertas, a perseguição na Coreia do Norte. O marxismo realmente virou uma ameaça para a igreja, né, pastor? E aí, assim, aquele caminho que ele seguiu na Rússia, na China, era um caminho mais rápido, mais cruel e mais explícito. O caminho que ele tem seguido no Ocidente foi um caminho mais longo, um caminho mais sutil, mas não menos perigoso. Por quê? Porque agora ele vai aos pouquinhos mudando e cada vez mais a gente vai vendo igrejas entrando nisso, né, através de algumas teologias, e a coisa vai ficando cada vez mais complicada. Então, nós temos que estar atentos a isso, né? Nós temos que, essa é a realidade, a gente tem que lutar, pelejar, para que não seja essa a realidade. Perfeito. Pastor, qual que seria, então, o grande ensino do socialismo? Que eles vendem uma coisa linda, né? Algo assim, para beneficiar todo mundo, mas qual seria o grande ensinamento do socialismo? Então, eu diria controle. Controle. Na verdade, o que eles querem é poder controlar todos os aspectos da vida de uma pessoa, né? Ele não quer só o controle político, ele quer o controle econômico, ele quer o controle de expressão, né? Da fala das pessoas, eles querem o controle do discurso, eles querem um controle pleno e total. Quando você lê o Manifesto Comunista, você já vê isso lá. E quando você olha, você sabe, quem conhece um pouquinho da história de China, a história da Coreia, tudo é controlado, tudo então aí esse controle, até o pensamento diferente, você não pode ter, né? Você não pode ter. Vou falar assim, né? Vamos pegar aqui, vamos pegar Cuba como exemplo. A Cuba que vendem não é a Cuba real, né? A Cuba que vendem é aquela, vende esse negócio de saúde, de educação, mas quem mora lá sabe o controle que existe. E tem uma missionária que ela faz trabalhos lá, e um dia ela me contou de uma cubana que ela era professora, e lá é proibido você falar de Deus na escola. Então não pode falar. E aí uma menina viu a palavra Deus num livro da escola, e perguntou, e aí ela falou sobre Deus. Resultado, ficaram sabendo, ela perdeu o emprego, foi mandada embora. Só que aí você vai, tudo bem, você foi mandado embora, você vai para qualquer outro lugar. Mas aí é o problema. O socialismo, ele controla tudo, inclusive os empregos. Os empregos são empregos estatais. Então, você nunca mais vai arrumar emprego, você nunca vai mais dar aula em lugar nenhum. E você entendeu o controle? Então, o controle do que você pensa, o controle do que você fala, o controle de onde você trabalha. Então, é um controle total. Então, só que ele fala assim, não, o discurso é assim, olha, tem muita injustiça no mundo. Tem muita desigualdade no mundo. Nós temos a solução para essa desigualdade. Entregue o poder para nós, que aí é a ditadura do proletariado, entregue o poder para nós, que nós vamos implantar um sistema onde todo mundo vai ficar bem, todo mundo vai ter abundância. Aí as pessoas vão entregando, aí não há maneira de prosperar pela economia que eles têm, e a coisa vai ficando complicada, né? Você sabe que, por exemplo, o caso da Venezuela. Como eu falei, tem venezuelano em casa, eu sei como é que era lá e como é. E uma vez que a gente trabalha com os refugiados, eu trouxe uma vez um casal. Esse casal disse o seguinte, como é que foi na Venezuela? Na época, o Hugo Chávez, ele pegou 30% da população mais pobre e começou a dar comida em casa para elas. Bom, essas 30 pessoas eram agora... É óbvio que elas votavam nele, está dando para mim comida em casa, está resolvendo meu problema econômico dessa maneira, então eu vou. E com esses 30, ele
começa a fazer o nome dele, vai cada vez conquistando poder, até que, de repente, já não havia liberdade de expressão, já não havia mais liberdade de produção, já não havia mais nada, a fome começa a agraçar, aí começa a vir a oposição, porque a hora que a fome bate, a coisa fica complicada, aí você tem que calar a boca das pessoas, tem que calar a boca de líderes que se opõem, e aí cada vez mais você vai tendo que puxar mais o poder para você. É mais ou menos isso que é o socialismo. Ele é uma centralização de poder pleno na mão de algumas pessoas que dizem que eles têm a solução para os problemas do mundo. Né? Nós não dizemos que não há injustiça no mundo, nós não dizemos que não precisamos resolver essas questões, nós não dizemos que não precisamos ajudar as pessoas. O que nós dizemos é que a solução que eles propuseram não é a solução real que realmente vai trazer o que eles estão prometendo, que não passa da centralização de poder em pessoas que vão trazer grande sofrimento. E no meio de todas as questões, que entenda bem, pastor, eu faço uma oposição à luz da Bíblia. Inclusive, eu falo para os pastores, olha, não tenha medo que eu vou na sua igreja defender o presidente, defender fulano, ou defender cicrano. Eu vou lá defender a palavra, né? Aí, vou lá defender o que a Bíblia diz, mostrar o que é o marxismo à luz da Bíblia. Claro que isso, às vezes, vai ter reflexos em outras ações, mas a questão é a seguinte, eles estão errados porque eles estão agindo contrário ao que a Bíblia diz. Para você ter ideia, com o meu trabalho, no livro só transparece isso, mas eu estou escrevendo um novo livro, Dragão Vermelho, Marxismo à Luz da Bíblia, né? E nesse trabalho eu vou entrar mais teologicamente, mas quando eu vou dar os meus seminários, eu entro teologicamente. Gente, eu vou falar assim, não tem testemunho de Jeová, não é uma heresia cristã, os mormons não são uma heresia cristã, você também tem homens estudiosos que enxergaram que o marxismo ele é uma espécie de heresia cristã, e você vai ver ele distorcendo os pontos bíblicos de uma maneira muito clara. Lembrando que o Marx, ele era um judeu, ele era descendência judaica, ele tem avós rabinos, ele foi protestante, tá? Ele se batizou a igreja protestante, e o Engels é de formação calvinista. Então, só para você entender que eles tinham na mente o cristianismo, e para eles, o socialismo, o comunismo, como eles apresentavam, era a redenção da humanidade. Era messiânico, vai salvar o mundo. A única salvação que o mundo precisa é isso. Então, você percebe que o comportamento dessas pessoas não são pessoas que assim, estão tentando arrumar maneiras de mudar o mundo. Eles são pessoas que acreditam que eles são a salvação do mundo e que qualquer pessoa que se opõe a eles merece ser tirada do caminho da maneira que for preciso. Então, é mais ou menos por aí como que eles caminham. Então, socialismo é concentração de poder pleno. Isso já está lá no Manifesto Comunista. Eles atacam a cultura ao redor e não diretamente, né, pastor? Infelizmente é um fato. O pastor comentou aí sobre o Manifesto Comunista. O pastor pode citar alguns pontos do que a pessoa vai encontrar nesse manifesto? Então, vamos lá. Em 1848, o Marx e o Engels, eles lançam essa obra, o Manifesto Comunista. É uma espécie de cartilha, uma espécie de evangelho, com uma série de pontos de vista ali que eles estavam apresentando, né? Eu falo assim, eu brinco assim, que cada vez que eu leio o Manifesto Comunista, eu encontro um capeta diferente ali, tá? Então, o Manifesto Comunista é um livreto bem pequeno, mas a raiz de muitas coisas que nós estamos vivendo hoje está lá no Manifesto Comunista. Então, vou dar só 3 exemplos. Estado totalitário. É só você ler o que Marx dizia que o Estado tinha que ter, que você vai encontrar lá esse Estado totalitário do Marx lá. E eu falo assim, sabe uma coisa que eu fiquei contente ao longo desses anos de estudo, pastor? Que muitas coisas que eu percebia lendo o livro deles, as fontes primárias, certas percepções que eu tinha, você às vezes fica com medo assim, será que é só eu que estou achando que é isso? Mas quando eu ia para outros autores, eles falavam a mesma coisa, que eles viram a mesma coisa. Então você começa a ver que você está ali, você captou, você entendeu. Então o governo totalitário está lá.
família, gente, o ataque à família está já no Manifesto Comunista de 1848. Entendo isso. Então, nós ponhamos aqui há mais de 170 anos atrás, ele já falava em destruição da família. Está escrito lá, com essas letras, a destruição da família. Existe toda uma corrente saindo do marxismo contra a instituição familiar, tá? As pessoas não sabem isso. Isso aqui, olha, é exatamente isso. Não estou exagerando, mas a visão marxista de mundo vê a família como algo ruim, algo que precisa ser desfeito, tá? E não vou falar mais coisa, porque outra ocasião, que a gente tiver mais tempo no seminário, a gente fala mais. Sim. Terceira coisa, você vai encontrar ali um sentimento antirreligioso muito forte, inclusive dizendo que o foco deles é destruir toda a religião e toda a moral para trazer algo novo. Está escrito lá no Manifesto Comunista. Então, esse livretinho, ele vai servir de base. Mais tarde, só que dando uma continuidade, o Engels escreve um livro chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Pastor, esse livro é terrível, né? E digo mais, esse livro não é um livro que... esse livro foi escrito lá em 1848, por que você fica citando esse livro? Porque esse livro continua sendo editado, esse livro continua sendo utilizado nos meios acadêmicos, ele continua vivo como qualquer outro aí. Então, por isso, eu tenho que continuar dizendo que o que está lá é contrário à Bíblia, tá? Então, a cosmovisão está em cima dele. A cosmovisão está em cima dele. Deles ali. Deixa eu dizer uma coisa. Isso aqui, eu tenho dado muitas aulas, inclusive quem acompanha o programa lá ouve muito isso. O Marx, ele não era um ateu. Ele era um antiteísta. Qual a diferença? O ateu é aquele cara que não crê em Deus e pronto. Se você quer crer, problema seu, né? Mas o antiteísta é aquele que vai trabalhar contra a fé em Deus. Aí você vai entender por que a perseguição religiosa na União Soviética, China e tudo mais. Então, antiteísta é o ateu, gente. O ateu, ele não tem nada. Se o cara quer ser religioso, o problema é dele. Eu acho que religião não é nada, mas eu não creio em Deus, vou ver minha vida. Não estou dizendo que ele está certo, mas ele é uma coisa. Agora, o Marx, ele era antiteísta, e todos aqueles que o seguiram se tornaram antiteístas também. Então, a ideia era acabar com a religião de um modo ou de outro, né? A visão deles aqui era... Gente, pensa bem, pastor, só para você entender. O primeiro pressuposto de Marx não existe nada além da matéria, só a matéria. Então, não tem Deus, não tem alma, não tem anjo, não tem demônio, não tem nada além desse mundo aqui. Só. Começa aí. Agora, pensa bem uma pessoa construindo todo um pensamento, todo um plano de ação, toda uma perspectiva de mundo a partir daí. Você acha que isso vai ter alguma convergência com aquilo que a Bíblia ensina, sendo que essa ideia é completamente contrária àquilo que a Bíblia ensina? Então, é um outro mundo que ele está vendo, um outro universo. E ele está agindo dentro do universo. E mais, por ser messiânico, qualquer um que se oponha a ele já está errado. Inclusive, ele fala isso no Manifesto Comunista. Ele fala assim, qualquer crítica, seja ela numa perspectiva filosófica, seja ela numa perspectiva ideológica, seja ela numa perspectiva religiosa, não merece nenhuma atenção. É assim que ele fala. Em outras palavras, eu estou certo e cala a boca. Meu Deus. Amém. Povo de Deus, veja que assunto interessante, um assunto aí importantíssimo para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa fé, para a política, para o nosso país. É um assunto aí muito relevante. Nós vamos encerrar aqui essa primeira parte. Nós vamos ter a segunda parte tratando aqui desse assunto, dando continuidade, mas eu acredito que você já teve um grande proveito relacionado ao que foi tratado aí pelo pastor e professor Aguinaldo Hélio de Souza. Pastor, obrigado por essa primeira parte. Que o Senhor te dê graça, te abençoe. Já se inscreve lá no canal do pastor, já acompanha, se aprofunda um pouco nisso daí. E como o pastor disse, a ideia não é a gente ir lá brigar com as pessoas, mas a gente confrontar aquilo que é contra os valores de Deus.
Nós não estamos falando aqui de política, se é esquerda ou se é direita, nós estamos falando de reino de Deus. Esse que é o principal objetivo da noiva de Jesus, a igreja, né? Missão Atenas. Convido você lá, se inscreva lá no canal. Amém.